Problemas de visão em crianças têm se tornado cada vez mais comuns. E como diagnosticar que seu filho está com problemas para enxergar? Veja na reportagem de Aline Carvalho. Para fazer atividades simples do dia a dia, a pequena Luciele sempre tem muitas dificuldades. Desenhar só se for com os olhos próximos ao caderno. Para assistir TV, também tem que ser bem de pertinho, com o rosto quase colado na TV. A menina, de apenas 3 anos de idade, foi diagnosticada com uma forte miopia, com 16 graus no olho direito e 18 no esquerdo. Quando ela começou a comer, que ela botava a colher bem de pertinho, qualquer coisa que a gente dava, pão, pedaço de pão, carne, ela olhava bem de pertinho. A mãe da menina está preocupada com a situação da filha, que breve vai frequentar a escola. Sem plano de saúde, a mãe não consegue levar a criança com frequência ao oftalmologista. E comprar um óculos para Luciele também é uma dificuldade. Eu estou precisando de uma consulta de oculista, que é a consulta muito cara. E quem puder ajudar com me dando o óculos para ela, eu agradeço muito. Porque é muito caro. É muito caro. Assim como Luciele, 20% das crianças sofrem com problemas de visão. A miopia, o astigmatismo e a hipermetropia são os problemas mais comuns em crianças e bebês. Isso significa que 1 em cada 4 crianças em idade escolar apresenta alguma dificuldade visual. Os sintomas mais frequentes são dor de cabeça, os olhos ficam irritados ao fazer exercícios escolares e muitas crianças chegam a franzir a testa no momento da leitura. Se um desses sintomas apareceu nos pequenos, os pais precisam ficar literalmente de olho e procurar a orientação de um oftalmologista. E nós estamos recebendo aqui no estúdio o médico oftalmologista pediátrico, doutor José Herculano. Bom dia, doutor. Bom dia, Eli. Obrigada pela gentileza de atender o nosso convite. A gente viu aí na matéria a pequena de 3 anos de idade já com um grau de miopia muito avançado. São casos comuns ou mais pontuais, esse grau muito avançado de miopia numa criança tão pequena? Ali, são casos bastante comuns, viu? Assim, não é o tipo mais comum, a miopia patológica, né, que ultrapassa os 6 graus, mas acontece bastante, sim. Como é que os pais devem proceder? Quais são os sinais que a criança manifesta que requer maior cuidado? Olha, a reportagem mostrou bem alguns sinais importantes, tá? Mas é importante dizer também que nem sempre a criança manifesta sinais. A criança, muitas vezes, ela não reclama, ela não mostra para os pais que está com algum problema de visão. Daí a importância do exame, né? Porque se o paciente não apresenta sintomas, a única maneira de descobrir que ele tem algo é fazendo o exame oftalmológico. A criança que assiste televisão muito próximo já é um sinal que os pais devem fazer aquele exame periódico, já deve ficar atento? É um sinal de alerta, né? Isso é muito comum na miopia, porque na miopia o paciente ele tem a visão borrada geralmente para longe. E quanto maior o grau de miopia, né, mais o paciente tem que se aproximar do objeto para poder ter uma visão focada. Existe uma idade que seja mais comum os casos com problemas de visão ou qualquer idade da criança pode ter essa manifestação? A criança ela pode nascer já com problemas de visão, né? E as doenças elas têm faixas etárias nas quais elas são mais frequentes, né? Mas não existe uma idade para se começar o exame oftalmológico, ele já pode ser feito inclusive no berçário. Pelo menos anualmente, todos aqueles exames que as mães fazem nas crianças devem incluir o exame oftalmológico também. Sim, com certeza. Em relação a quais são os cuidados que a mãe deve ter, doutor, por exemplo, uma criança muito pequena para usar o óculos, ela com certeza vai até às vezes se machucar. Tem que procurar um material diferenciado também para a idade, né? Para a criança se recomenda geralmente a armação, um material especial, um material de acetato, né, que é um pouco mais forte, né, mais resistente, e lentes também, lentes orgânicas, de preferência do material policarbonato ou Trivex. Criança pode usar lente de contato? Sim, pode usar. A partir de que idade? Não existe idade, né? Na verdade, até o recém-nascido, em alguns casos, se indica o uso de lente de contato para corrigir uma diferença de grau muito grande de um olho para o outro.
As crianças, elas têm um diferencial em relação aos problemas de visão? Por exemplo, é mais comum que elas tenham miopia ou astigmatismo, ou isso não varia? Esses graus são muito comuns na infância, né? Geralmente eles são mais frequentes em uma intensidade pequena, tá? A hipermetropia ela é mais comum na infância, mas o astigmatismo e a miopia também ocorrem com frequência. Nesse caso também, doutor, o papel dos professores é muito importante, não é? Sim. Vigiar, ver de perto como é que essa criança reage à exibição de filmes, a leituras, e Sim. passar para os pais que precisa uma atenção mais especial. Uma das formas de se suspeitar que a criança tem um problema de vista é com relação ao desempenho dela na escola. Muitas vezes a criança está tirando nota baixa exatamente porque ela não está conseguindo enxergar na sala de aula. E o professor muitas vezes é a primeira pessoa a perceber isso, não só pela questão das notas, como pela própria questão dos sintomas que foram mostrados aí na reportagem. O senhor citou aqui que algumas crianças já nascem com problema de visão, daí a importância do teste do olhinho. Sim. O teste do olhinho ele ajuda a diagnosticar algumas doenças que podem ocorrer já na primeira infância. E o médico oftalmologista lá de Corrente, Dr. Raimundo Santana, que é nosso telespectador assíduo, está aqui, mandou um recadinho para a gente, está parabenizando o programa, a produção, pela abordagem desse tema, que é mais comum do que a gente imagina, né, doutor Herculano? E ele também avisa que lá em Corrente já se realiza no Hospital Estadual o teste do olhinho e o programa de prevenção com tratamento, deixa eu ver se eu acerto para ler isso aqui, doutor, ambliopia. Sim, ambliopia. Nenhuma criança sem o exame de vista, que todas as crianças que estão na escola fazem esse exame. E é uma boa medida, não é, doutor? Sim. É importante falar que a ambliopia, né, é uma situação em que ocorre um não desenvolvimento da visão, é o chamado olho preguiçoso. Isso ocorre tem que ser estimulado, né? A visão tem que ser estimulada na infância, porque depois pode ser tarde. Obrigada.